Falaremos hoje sobre o pensamento de Giuseppe Chiovenda, processualista italiano que é o pai da escola processual italiana, também chamada de escola cientificista ou histórico-dogmática, que irá se desenvolver ao longo do século XX. Utilizando aqui as palavras de um dos discípulos de Chiovenda, Piero Calamandrei, nós podemos dizer o seguinte: até o desenvolvimento teórico de Chiovenda, se concebia já no direito italiano uma natureza pública ao processo, mas isso era feito ainda de modo esparso. Diz Calamandrei que Chiovenda irá sistematizar o direito processual a partir desse elemento publicista, notadamente tendo por base dois pilares: o conceito de ação e o conceito de processo como relação jurídica. E nisso se verificará, a partir do pensamento de Chiovenda, uma proeminência no papel do Estado, vale dizer, no papel do juiz no processo, em relação ao papel das partes. Não por acaso, o publicismo processual que se desenvolve a partir do pensamento de Chiovenda servirá de inspiração para as principais legislações sobre o procedimento civil que serão construídas ainda no século XX, na primeira metade. E aqui nós estamos falando de legislações que possuem um forte caráter autoritário, como é o caso do Código de Processo Civil italiano, de 1940, da Reforma Processual Portuguesa, de 1926, que redundará depois ainda numa desenvolvimento posterior do Código de Processo Civil Português de 1939 e também o Código de Processo Civil Brasileiro de 1939. E aqui já é importante fazer um destaque. Chiovenda será um dos influenciadores tanto do Código de Processo Civil Brasileiro de 1939 quanto do Código de Processo Civil Brasileiro de 1973. Não por acaso, já falando do Código de 73, a sua exposição de motivos, subscrita por Alfredo Buzaide, inicia com uma citação de Giuseppe Chiovenda. Por isso esse autor será tão importante para nós. Pois bem, então vamos falar um pouco sobre o pensamento de Chiovenda, tendo por base o elemento que dá aso à primeira virada no seu pensamento, que é o conceito de ação. Chiovenda, em 1900, já tinha escrito sobre esse tema no Dicionário de Procedimento Civil e Direito Judiciário, no qual ele utiliza uma visão a respeito da ação muito parecida com a visão da teoria civilista de Savigny. Chiovenda, naquele momento, enxergava a ação como uma decorrência da violação do direito. Chiovenda dizia, nesse primeiro estágio, que somente seria possível falar de ação quando houvesse um direito violado, e que a ação nada mais seria que esse direito em estado de combate. Chiovenda ainda advertia, nesse primeiro momento, que era necessário não confundir o direito que todos os cidadãos têm de buscar do Estado tutela judiciária da ação. Que esse direito de buscar tutela judiciária seria apenas o aspecto formal da ação e que essa tematização acabaria servindo para confundir os dois temas. O que a gente verifica aqui é que, de início, a doutrina de Chiovenda a respeito da ação não traz nada de novo se comparada aos desenvolvimentos teóricos do início do século XIX no direito alemão. A grande virada no pensamento de Chiovenda acerca do tema acontecerá em 1903. Por sinal, essa é uma data bastante polêmica, porque ela foi utilizada, notadamente pelos seguidores de Chiovenda, para afirmar que no 3 de fevereiro de 1903, quando Chiovenda assume a disciplina de Procedimento Civil e Direito Judiciário na Universidade de Bolonha, sucedendo Giuseppe Manfredini na posição de professor desta disciplina, ele profere uma prolusione, uma aula magna na qual muitos dizem está o manifesto da nova escola. Aula magna essa, então, responsável pela passagem do procedimento civil, da procedura, para o direito processual, tal qual quis Chiovenda. E aqui é importante destacar que nessa conceituação direito processual nós teremos
tanto o estudo da ação, quanto o estudo da jurisdição e o estudo do processo. O direito processual ele se forma de uma maneira bastante pretensiosa, pois não se restringe a teorizar somente o processo. E Chiovenda é um dos grandes responsáveis por essa virada, por assim dizer, nos estudos que irão ser catalogados como estudos de direito processual. O fato é que nesta palestra, nesta prolusione, proferida por Chiovenda em 1903, ele vai tratar do tema da ação. A palestra de Chiovenda, depois vertida também em texto, em livro, ela é conhecida pelo título Ação no Sistema dos Direitos. E aqui Chiovenda, então, irá construir um novo conceito de ação já impregnado dos elementos publicistas. Chiovenda dirá que a ação é um direito em face do adversário de realizar a condição para a atuação da vontade da lei. Aqui nós vamos desmembrar essa conceituação para explicar um pouquinho melhor o pensamento de Chiovenda. Primeiramente, quando ele fala que a ação é um direito em face do adversário, ele está introduzindo um elemento que é o seguinte: para ele, a ação é um direito potestativo. O que isso significa? Significa que do exercício da ação, a parte contrária ficará sujeita aos seus efeitos. O direito de ação não tem como correspondência um dever ou obrigação da parte contrária. O seu simples exercício desencadeará a sujeição da parte contrária aos efeitos jurídicos que decorrem da ação. Por isso ela é, para Chiovenda, um direito potestativo. O segundo ponto é que a ação em Chiovenda, ela é um poder jurídico que realiza a condição para a atuação da vontade da lei. E aqui vem o ponto importante na sua teoria, porque para Chiovenda, o exercício da ação, ela provocaria a aplicação do direito objetivo. Há uma separação muito clara no pensamento de Chiovenda entre o direito subjetivo, entre o interesse da parte e o direito objetivo, onde prevalece o interesse estatal. E a ação seria apenas um veículo, um mecanismo a partir do qual o Estado atua o direito, o Estado faz valer a sua vontade, o Estado diz o que ele quer. Todas elas palavras que em alguma medida aparecem na prolusione de Chiovenda. Então a ação, na verdade, provocaria essa atuação do Estado que fazeria valer o direito objetivo, faria valer a sua vontade. Essa é a visão de Chiovenda a respeito da ação. E com isso ele pretende desvincular a ação do próprio direito subjetivo. Ele dirá o seguinte, que se o autor tiver razão, por óbvio que a atuação do direito objetivo, reflexamente, indiretamente, atenderá ao interesse do autor, atenderá ao direito subjetivo. Agora, se o autor não tiver razão, há no seu exercício da ação uma violação à ordem jurídica, uma violação ao direito objetivo. E por isso também o Estado tem que fazer valer o direito objetivo, reparando então essa situação de contrariedade à ordem jurídica. Chiovenda ainda diz que nessas situações tem o juiz frente ao Estado um dever, que é o dever de atuar à vontade concreta da lei. Essa visão de Chiovenda, ela foi objeto de duras críticas posteriormente pela doutrina, que disse que, na verdade, Chiovenda, a exemplo de outros teóricos da ação, não teria conseguido explicar a sentença de improcedência. Afinal de contas, quando improcedente o pedido do autor, estaria se reconhecendo que não há o direito subjetivo afirmado pelo autor. E, portanto, Chiovenda incorreria nos mesmos equívocos da chamada teoria civilista da ação. De fato, essa é a crítica mais corriqueira nos cursos de direito processual acerca do pensamento de Chiovenda, que fazem com que ele seja considerado um adepto da chamada teoria concreta da ação, em contraposição às teorias abstratas da ação, e também fazem com que a sua teoria não tenha tido tanta repercussão, inclusive no direito brasileiro. Agora, um dado muito importante. Se nós formos coerentes com o pensamento de Chiovenda, a sua teoria, de fato, separa a ação
do direito subjetivo. E é isso que eu quero falar ainda nesse vídeo de hoje. Eu quero mostrar para vocês que se nós levarmos o elemento publicista que está presente na teoria de Chiovenda às últimas consequências, tal qual ele fala já na sua Prolusione, já na sua palestra em 1903, a sua teoria da ação, por mais que tenha defeitos, que por óbvio já serão mostrados aqui, ela consegue separar, sim, a ação do direito subjetivo. E por que isso? Chiovenda, em uma nota de rodapé inserida posteriormente à sua palestra, na versão escrita que foi publicada dessa palestra, ele destaca que, na sua concepção, existiriam duas finalidades comumente atribuídas ao processo. Uma finalidade subjetiva e uma finalidade, uma visão finalista objetiva do processo. E lá Chiovenda dirá que, sob essa perspectiva, a finalidade do processo e a finalidade da ação é a atuação do direito objetivo, é a atuação da vontade do Estado expressa na lei. E isso, já diz Chiovenda em 1903, vai impactar diretamente na relação entre os poderes do juiz e os poderes das partes. Isso vai fazer com que no processo nós possamos verificar uma prevalência do interesse do Estado, uma proeminência do interesse estatal, com a concessão de poderes ao juiz em detrimento das partes. Afinal de contas, o processo passa a ser visto aqui como um mecanismo, como um instrumento para a atuação da vontade concreta da lei, para a atuação do direito objetivo, como dirá então Chiovenda. E se isso é verdade, seguindo se isso é verdade no pensamento de Chiovenda, por óbvio, seguindo a sua corrente teórica, nós conseguimos entender que para ele a ação é somente um elemento propulsor que decorre de um conflito manifestado pelas partes, ou melhor dizendo, pela parte autora, um elemento propulsor da atuação estatal. Por isso a ação, na visão de Chiovenda, ela não atende ao interesse privado, ela não atende ao interesse da parte autora. A parte autora, uma vez que manifesta uma eventual violação à ordem jurídica, estaria justamente servindo como elemento para impulsionar a atuação estatal. E aí prevalece o interesse do Estado em detrimento do interesse das partes. Por isso que a gente pode enxergar que é coerente que Chiovenda diga que a ação é a condição necessária para realizar a vontade da lei. Ou seja, ela é somente uma condição para que o Estado atue o direito objetivo. E nisso a gente consegue verificar que Chiovenda fica ainda muito próximo de uma faceta do pensamento de Mutter, já trabalhado em outro vídeo, na qual a ação era vista numa perspectiva como o meio para o Estado reparar uma lesão à ordem jurídica. A questão é que Chiovenda fica só com esse aspecto. Chiovenda dirá que a ação é a condição para que o Estado possa fazer atuar o direito objetivo. E claro, em que pese todas as críticas que possam ser feitas a essa visão, pois ela leva ao extremo a visão publicista de processo, de um processo pensado para o Estado, no âmbito também deste tema, que é o tema da ação. Vejam que eles estão interligados aqui em Chiovenda, porque tanto a ação quanto o processo são apenas meios, são apenas instrumentos que o Estado tem à sua disposição para fazer valer a sua vontade, para fazer valer o direito objetivo. E nisso, talvez seja possível dizer que Chiovenda, de fato, constrói uma teoria da ação autônoma em relação ao direito subjetivo. Uma teoria da ação na qual o que prevalece é o interesse do Estado em fazer valer a sua vontade, e não o interesse da parte. Bom, esse é um lado do pensamento de Chiovenda muito importante, pois aqui começa, então, o desenvolvimento da sua escola. A partir da sua palestra em 1903, começa-se a desenvolver o direito processual como ramo do direito público que irá aglutinar três temas. O tema da ação, já tratado aqui por Chiovenda, o tema do processo, já visto como uma relação jurídica de direito público neste momento, por Chiovenda, muito influenciado pelo pensamento de Bealoff, pensado o processo aqui também já como instrumento do Estado, e o tema da jurisdição. Forma-se aqui, então, a nova escola processual italiana. Bom, no próximo vídeo nós falaremos do outro lado
do pensamento de Chiovenda, do outro pilar do pensamento de Chiovenda, na consolidação do publicismo processual, que é a sua visão sobre as reformas processuais que ele começa a desenvolver numa palestra realizada em Nápoles em 1906. Mas isso nós veremos no próximo vídeo. Até mais!